Mato Grosso já registrou mais de 5 mil mortes pela Covid-19 e mais de 217 mil pessoas se contaminaram pelo novo vírus aqui no estado. Diante da possibilidade de um novo colapso na saúde, o médico sanitarista e deputado estadual Lúdio Cabral, do PT, chegou a fazer um pedido para que o governo estadual adotasse medidas mais rigorosas em todo o Mato Grosso, a fim de conter a onda de contaminação crescente. No entanto, o pedido não foi atendido. O parlamentar vem acompanhando de perto a evolução da doença no estado. Agora, eu converso com ele sobre o que a gente pode esperar nesses próximos meses. Deputado, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse falar um pouco mais sobre esse cenário de pandemia no nosso estado, que vive nesse momento a segunda onda de infecção pelo vírus. O senhor tem feito vários alertas, inclusive vários pedidos ao governo do estado, no sentido de tomar medidas mais drásticas para impedir essa contaminação exacerbada que a gente vem vendo, principalmente depois das eleições e das festas de fim de ano. Qual é o cenário que a gente pode esperar de agora para frente? A gente já observa alguns avisos sobre as festividades de carnaval, para que as pessoas se contenham, não se aglomerem. Então, queria que você pudesse dizer um pouquinho de qual leitura você faz desse momento. Fevereiro provavelmente vai ser um período bem crítico para Mato Grosso. Bom, Michele, primeiro eu é que te agradeço a oportunidade de podermos conversar sobre esse tema. Eu estou acompanhando a curva da epidemia em Mato Grosso desde o primeiro caso confirmado no mês de março, acompanhei todo o processo de aceleração da curva, o primeiro colapso do sistema de saúde por volta do dia 20 de junho, todo o drama que nós vivemos no mês de julho, com o sistema em colapso e com a curva alcançando o seu pico. Nós vivemos um período de um mês em que tínhamos todos os dias, em média, 1.400 casos notificados e em média 40 óbitos notificados. No mês de julho nós perdemos 1.200 pessoas só no mês de julho. Em meados de agosto a curva iniciou a descida. Essa descida foi lenta, porém sustentada até o meio do mês de outubro. No meio do mês de outubro, a descida foi interrompida. Uma das explicações para isso foi exatamente o processo de campanha eleitoral e as aglomerações das campanhas. E na segunda quinzena de novembro, a curva volta a acelerar no aumento do número de casos. Tecnicamente, nós começamos a segunda onda da Covid-19 aqui no estado na segunda quinzena de novembro, e isso antes que a primeira onda tivesse declinado. Eu trabalhava, por exemplo, com projeções, nesse período de descida, de que se a velocidade da descida fosse mantida, nós chegaríamos agora, no dia 1º de fevereiro, com a média de 30 casos novos dia e 100 óbitos dia. E a segunda onda, a reaceleração, produz um cenário hoje tão grave quanto o cenário do mês de junho. Nós temos hoje dados de ontem, atualizados a partir dos números que o Estado divulgou ontem de notificações. Nós temos hoje uma média móvel de 1.276 casos novos dia e uma média móvel de 24 óbitos dia. E com o cenário de ocupação dos leitos de UTI na casa de 70%, já isso se mantendo já praticamente 2 semanas, é uma taxa de ocupação quase o limite para acender a luz vermelha de vez. E assim, há um fenômeno que os epidemiologistas começam a estudar com preocupação, que é o fenômeno da circulação dessas novas variantes do vírus. Há uma variante que nasceu em Manaus, exatamente por conta do descontrole da epidemia lá, ou seja, quanto mais circulação, quanto mais transmissão, maior a probabilidade do vírus sofrer mutações e adotar um comportamento de mais transmissibilidade e de mais gravidade nos casos.
é o que parece já estar acontecendo lá, e isso pode ganhar todo o país e ganhar o mundo. Portanto, nós temos que ter muita preocupação agora com o cenário que a gente está vivendo. E as medidas que o Estado vem adotando até agora, na minha opinião, são medidas tímidas, que não trabalham com esse contexto de variantes novas, de uma nova aceleração no número de casos e com essa lentidão no processo de vacinação da população. Então, eu tenho defendido já há algumas semanas que o Estado adote medidas mais rigorosas. Não estou falando de lockdown, mas eu estou falando do Estado seguir o próprio decreto que foi editado em junho, que estabelece aqueles níveis de risco para a adoção de medidas restritivas pelos municípios. E, na minha opinião, nós deveríamos já estar seguindo as regras, as medidas restritivas para o nível de risco muito alto, que significa proibição de qualquer tipo de aglomeração de pessoas, que significa restringir atividades econômicas não essenciais, para que a gente possa conter a velocidade de expansão da epidemia nesse momento que a gente está vivendo. Deputado, o senhor também é médico sanitarista e citou um ponto importante que foi o início da vacinação aqui no estado, em todo o mundo, verdadeiramente, e falou dessa morosidade para que a gente atinja aí o público-alvo. Junto com isso, existe uma campanha muito forte anti-vacina, de disseminação de fake news. A gente vê o próprio presidente do país falando contra o imunizante. Todos os imunizantes foram desenvolvidos, principalmente desenvolvido pela China, que é boa parte da vacina que a gente tem em Mato Grosso. Isso contribui para essa demora em atingir as pessoas que devem receber a vacina nesse momento? Infelizmente, Michele, esse negacionismo, ele cria confusão na cabeça das pessoas. Nós estamos lidando com algo que é absolutamente novo na história da humanidade, né? A nossa geração não viveu nada semelhante ao que a gente está vivendo nessa pandemia. Então, esse negacionismo, a propagação de informações falsas pelas redes sociais, o comportamento de governantes cria muito obstáculo para o enfrentamento da pandemia. Semana passada, tudo que entre 98 países do mundo, o Brasil é o país que pior enfrentou a pandemia desde o início dela. Não é por outra razão que nós enfrentamos taxas de mortalidade tão altas como aquelas que observamos no nosso país. Não é por outra razão que a curva epidêmica é tão longa. Outros países conseguiram conter a primeira onda no intervalo de 3, 4 meses. Nós vivemos todo o ano de 2020 com a primeira onda, e a segunda onda veio sobre a primeira onda, antes que tivéssemos interrompido a primeira. Então isso é muito ruim. O Brasil tem uma tradição no mundo. O Brasil sempre foi reconhecido como o país que tem o melhor programa nacional de imunizações do mundo. O Brasil, em 2009, na epidemia da HN1, vacinou 80 milhões de pessoas em 3 meses. É um país é o único país do mundo que conseguia vacinar 10 milhões de crianças num único dia, graças ao aprendizado e ao conhecimento e à experiência que o Brasil acumulou em campanhas de vacinação ao longo da história. E isso foi abandonado durante a pandemia. E hoje, assim, a gente está vendo isso na lentidão como a vacinação está acontecendo. Aqui no Mato Grosso, nós vacinamos 2 profissionais de saúde. Já temos mais de 2 semanas vacinas à disposição. Nós não conseguimos vacinar ainda nem 1/3 dos profissionais de saúde do grupo de risco. Imagina se nós tivéssemos já vacina disponível para vacinar todos os grupos de risco, a dificuldade que nós não estaríamos vivendo. Então é um agravante, sim, infelizmente. E, deputado, o que a gente pode dizer nesse momento, quais são as implicações da não vacinação? Né? Eu acho que a ideia da gente ter essa conversa é justamente trazer uma elucidação para quem nos assiste sobre a segurança da vacina, sobre as implicações da não vacinação. As pessoas estão muito preocupadas com a questão econômica, por exemplo,
né? E todos os economistas, todas as pessoas que entendem de economia dizem e reforçam que a vacinação em massa é que vai fazer a gente conseguir retomar o emprego. Então, que a gente possa falar um pouco sobre isso também, né? Michele, assim, um outro mal do negacionismo foi exatamente produzir essa dicotomia entre saúde e economia, como se as medidas de saúde fizessem mal para a economia. E no caso da vacina, é a maior demonstração de que a medida de saúde contribui para o fortalecimento da economia. Está muito claro para o mundo todo que nós só voltaremos a uma suposta normalidade depois que nós tivermos a população, toda a população do planeta vacinada, uma cobertura vacinal de pelo menos 70% da nossa população. Só quando isso acontecer, a pandemia estará sob controle e nós poderemos retomar a vida como estávamos acostumados antes. Encontrar as pessoas, abraçar, cumprimentar, conviver em ambientes fechados. É lógico que haverá um aprendizado a ser acumulado até lá. E a vacina, a ferramenta mais importante para isso. Nós não temos outro caminho a não ser a vacinação em massa da população. A vacina é segura. Olha, no Brasil tem 1.000 pessoas em média morrendo todos os dias. Nós já tivemos 2 milhões de pessoas, com toda a lentidão, nós tivemos 2 milhões de pessoas vacinadas com a vacina da Covid-19. Nenhuma notícia de alguma reação adversa grave no Brasil. A vacina é segura, ela é eficaz do ponto de vista individual e ela é especialmente eficaz do ponto de vista coletivo, porque é a vacinação que contém a circulação do vírus. Se a gente considerar a vacina do Butantan, a Coronavac, que é que trouxe a maior polêmica dos negacionistas, 50% de quem se vacinar não tem risco nenhum sequer de se infectar. Dos outros 50%, aqueles que vierem a se infectar, 100% vão desenvolver formas leves, na maioria das vezes sem sintoma nenhum. Ninguém será internado. Então, imagina se a gente consegue alcançar a cobertura necessária, 70% da população vacinada. Nós não teremos mais internações por Covid-19. Essas internações serão raras. Ora, é isso que nós temos que alcançar, e só alcançaremos com a população vacinada. E a vacinação é segura e é eficaz, porque dá proteção individual e dá proteção coletiva. E por que a proteção coletiva é importante, Michele? Exatamente para a gente não deixar o vírus se acostumar, no sentido de, na medida em que ele vai se transmitindo, o processo de seleção natural, ele é um vírus de RNA, então sofre mutação com muita facilidade, de nós desenvolvermos essas variantes genéticas novas sobre as quais a vacina podem ter uma eficácia menor. Então, quanto mais rápido vacinarmos, melhor a contenção da progressão da pandemia e menor o risco de variantes novas desse coronavírus. Deputado, na sua análise, qual é a grande lição da pandemia para a saúde em Mato Grosso? A gente viu uma movimentação do governo do estado abrindo novos leitos de UTI, organizando unidades de saúde para receber essas pessoas que estavam em estado grave. Qual que é a grande lição que fica? É possível fazer mais pela saúde? A gente pode priorizar mais esse setor do que vinha sendo priorizado antes desse momento? A grande lição que fica, Michele, é que nós precisamos definitivamente fortalecer o Sistema Único de Saúde, o Sistema Público de Saúde no nosso país. Vamos trabalhar com o exemplo de Mato Grosso, que, na minha opinião, no início da pandemia, menosprezou o alcance dela aqui no Estado. O Estado se planejou de forma insuficiente para fazer o enfrentamento. Só depois do colapso, já no final de julho, início de agosto, é que a expansão na oferta de leitos de UTI aconteceu de fato para dar conta da cobertura de toda a pandemia. Mas nós ainda temos uma mortalidade alta nas UTIs, nós ainda temos poucos profissionais com especialização nas áreas que são essenciais para o enfrentamento de um quadro dramático como esse. Mas se não fosse o SUS,
Olha, a rede privada, qual foi a expansão que a rede privada fez para oferecer leitos de UTI? Muito pequena. Se não fosse a capacidade do Estado brasileiro, se não fosse a capacidade do poder público, dos recursos públicos, de investimento em estrutura para que a saúde pública funcionasse, nós teríamos um drama muito maior do que o drama que nós estamos vivendo. Então, essa é a principal lição. A partir de agora, nós temos que caminhar para o fortalecimento verdadeiro do SUS e de forma perene, de forma permanente. A Inglaterra, Michele, tem um dos melhores sistemas públicos de saúde do planeta. E eles entenderam que era importante construir esse sistema público depois da Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial destruiu a Inglaterra e não poupou ninguém, nem pobres, nem ricos, nem trabalhadores, nem empresários, e ali a Inglaterra tomou a decisão de construir um sistema público e universal de saúde. O que estamos vivendo na pandemia agora tem que ter o mesmo efeito que a Segunda Guerra Mundial teve para a Inglaterra, só que agora numa escala planetária. Nós teremos que fortalecer os sistemas públicos de saúde e lidar com as muitas contradições que existem. A Organização Mundial de Saúde hoje tem uma dificuldade enorme de conseguir organizar a oferta de vacina para toda a população do mundo de forma justa, porque os países que estão conseguindo vacinar mais rapidamente a sua população são exatamente os países mais ricos. Então, é essa a lição, fortalecer sistema público de saúde. Com recurso, com investimento, com alocação de recursos no orçamento, nós temos que quebrar, por exemplo, essas regras de teto de gasto por emenda constitucional que congela recursos na saúde e impede investimentos progressivos. O teto do gasto foi aprovado no Brasil em 2017. E nós dizíamos exatamente o seguinte, olha, não dá para estabelecer um critério para avanço no volume de recursos disponíveis para a saúde baseado em um índice inflacionário. Porque o que determina investimento na saúde é o perfil demográfico, epidemiológico, é o padrão de saúde e doença na população, e a pandemia veio em 2020 para nos dizer exatamente isso. Não é inflação o parâmetro para você avançar nos recursos disponíveis no orçamento da saúde. E a pandemia mostrou que a gente tem que investir decisivamente na saúde pública. Para a gente encerrar, deputado, a gente está falando do que o poder público pode fazer em relação ao Sistema Único de Saúde e, principalmente, o que pode ser feito em relação à pandemia para a gente frear essa contaminação, para a gente conseguir atingir as pessoas com vacinação. Mas agora, o que cada pessoa é responsável por fazer nesse momento? Né? Porque a gente sabe que, embora a vacina esteja disponível, os cuidados ainda precisam ser mantidos. Os cuidados ainda precisam ser mantidos. Nós vamos levar, talvez, todo o ano de 2021 para vacinar os grupos de risco, os grupos prioritários. Então, todos nós temos que manter os cuidados individuais. Que cuidados individuais são esses? Primeiro, a regra básica de higiene. Lavar as mãos com água e sabão sempre que for possível. Evitar levar a mão ao rosto, ao olho, para coçar o nariz, sempre que possível. É difícil fazer isso? Então vamos lavar a mão com água e sabão o tempo todo. Álcool em gel próximo da gente, onde for possível. Se for possível andar com álcool em gel para fazer a higiene das mãos. Usar máscara. Nós temos que adotar como regra, como rotina nossa, e prosseguir nisso. A utilização das máscaras individuais. Distanciamento físico. Chegou num ambiente que tem mais pessoas, manter a distância de 1,5 metro, se possível 2 metros de distância, não conversar colado uma pessoa na outra. Está num ambiente que tem fila, mantenha a distância na fila, vai no mercado, fica o menor tempo possível e evita aglomeração. Ambientes de trabalho, procurar ventilá-los da melhor forma possível para que haja troca de ar com o ambiente externo, porque são os ambientes fechados onde há a maior taxa de transmissão desse novo coronavírus. Então, são esses os cuidados que nós temos que fazer. E evitar aglomeração, Michele. Eu não vejo sentido, por exemplo, em as pessoas irem para bares, para shows, para boate, sabe? Não é hora ainda de nós fazermos isso. Nós temos que fazer isso quando a gente vencer de vez a pandemia, quando nós vamos comemorar a vitória definitiva nossa contra a pandemia, e não agora, num momento tão complicado que a gente está vivendo.
Não saia daí, eu volto em um instante com mais conteúdo para você.